Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao estudo da nossa revista da classe Discipulado Batismo 2020, hoje nós iremos estudar a lição de número 9, qual é o meu lugar na igreja local. Vamos iniciar o estudo, como sempre fazemos, orando ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade, Senhor, de te servir. Estamos aqui, meu Deus, para aprender um pouco mais de ti, Senhor, e rogamos a ti, Senhor, discernimento espiritual, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da tua palavra. Precisamos da tua ajuda, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, fortalece o nosso coração para que possamos permanecer firmes, Senhor, crendo em ti, no teu poder e no teu agir, Senhor, para resolver essa situação, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção sobre a vida de cada aluno e cada aluna, sobre as suas respectivas famílias, que a tua graça seja derramada sobre nós e a tua proteção nos cubra e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, lição de número 9, qual é o meu lugar na igreja local? Essa lição era para ter sido ministrada no domingo do dia 5 de abril de 2020, mas infelizmente nós ainda estamos no período de quarentena. Como eu havia dito na aula passada, na aula de número 8, sugiro que os irmãos façam essa leitura que é recomendada logo no início da lição, a leitura bíblica diária, porque são versículos separados que dão fundamento bíblico, versículos que dão embasamento bíblico ao estudo que vai ser proposto, que vai ser apresentado. Qual é o meu lugar na igreja local? Aproximado de Deus, agora mediante Cristo Jesus, nós devemos compartilhar as bênçãos, amar os outros, amar os irmãos sem medo, andar com dignidade, servindo com os dons, contribuindo para a obra e tudo isso unido aos irmãos. Versículo para guardar no coração, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Irmão, como eu falei na aula passada, o projeto de Deus para a sua igreja, o projeto de Cristo para a sua igreja é que a gente viva unido. Esse negócio de um irmão congregar em casa, não, vou congregar em casa, vou assistir os cultos em casa. Aquele irmão que não tem condição física de sair de casa, tudo bem, a gente entende, mas uma pessoa que tem total condição de se deslocar até a congregação, de se deslocar até o templo e congregar, participar dos cultos, participar da comunhão, participar dos trabalhos e não faz, simplesmente porque não quer, isso é estranho. Isso não é um pensamento bíblico, não é uma decisão bíblica amparada pela palavra de Deus, porque a vontade do Senhor é que a gente congregue, que a gente viva congregando. Então, o versículo bíblico para guardar no coração está em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. O objetivo da lição de hoje, do nosso estudo, são dois: conhecer o valor de ser membro da igreja e as responsabilidades do crente para com a igreja. Na lição de número 8, nós estudamos o que é igreja. E agora, sabendo o que é igreja, nós vamos ver o valor de ser membro, de ser parte da igreja, de ser parte do corpo e a responsabilidade do crente para com a igreja. Pense e responda: será que eu tenho alguma habilidade para colaborar na igreja? Essa pergunta é uma pergunta muito comum na igreja. Muitos irmãos, principalmente recém-convertidos, ficam com essa indagação: será que eu tenho alguma habilidade? Será que eu tenho algum dom para colocar à disposição da igreja? Eu queria tanto ajudar, queria tanto fazer alguma coisa. Será que eu tenho alguma habilidade? Nós vamos ver no decorrer da lição. Sim, nós temos sim habilidades e nós recebemos de Deus dons para colocar à disposição da igreja. O autor coloca uma breve explanação bem rápida sobre a diferença entre talento natural e dom espiritual. Eu vou ler, mas eu queria deixar bem claro logo no início que o estudo da lição não é para falar de talento natural nem dom espiritual, mas eu vou fazer essa explanação com uma breve explicação e nós vamos passar efetivamente para o assunto da lição. Talentos naturais e dons espirituais não representam a mesma coisa. Irmão, talento natural e dom espiritual, em alguns aspectos eles são semelhantes, mas eles não são iguais. Talentos naturais e dons espirituais podem até, em alguns aspectos, ser semelhantes, mas eles não são iguais. O que é o talento natural? Talento natural é uma aptidão, é uma capacidade inata que já nasce com o ser humano, que já nasce com a gente, para a gente
desenvolver, criar ou desempenhar alguma atividade. A relação de talentos naturais é imensa. Tem gente que nasce com talento para cantar, tem gente que nasce com talento para tocar, tem gente que nasce com talento para ensinar, tem gente que nasce com talento para cozinhar, para costurar, para decorar. Enfim, a relação é imensa. Talento natural é uma capacidade, é uma aptidão natural. A gente já nasce com ela. Ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada. E tem ainda aqueles casos de pessoas que nascem sem um determinado talento para uma área. Por exemplo, a pessoa não tem aptidão, não tem capacidade nenhuma, talento nenhum para música, para tocar instrumento, para cantar. Mas ela entra numa aula de canto, entra numa escola de música, escolhe um instrumento e começa a praticar e vai praticando. E através de muito estudo, de muito esforço, de muita dedicação, de muita repetição, ela desenvolve aquele talento para tocar aquele determinado instrumento ou para cantar, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando, mas ela não nasceu com aquilo. Aquele talento ele foi adquirido através de esforço, de muita repetição, de muita dedicação daquela pessoa em aprender aquele talento, em desenvolver aquele talento. Já o dom espiritual, nem todas as pessoas têm. Só quem tem dom espiritual são os nascidos de novo. O nome já está dizendo, o dom espiritual é dom do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá o dom. Para quem? Para quem nasceu de novo. Talento é dado para todos. Talento natural todos recebem. Todos os homens e todas as mulheres, independente do seu credo. Se creem ou não em Deus, todos têm algum tipo de talento natural. Dom espiritual só recebe quem tem o Espírito Santo. E a condição para receber o Espírito Santo é se tornar membro, parte da igreja, se tornar membro do corpo de Cristo. Como é que a gente faz isso? Aceitando e reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Fazendo parte do corpo de Cristo é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, entregar a minha vida na mão dele, renunciar à velha vida e a partir daquela data assumir uma nova vida, ser uma nova criatura com base na palavra de Deus. Então os dons espirituais só quem recebe são os nascidos de novo. A palavra de Deus apresenta uma relação com 3 passagens distintas da Bíblia. 1 Coríntios 12, de 6 a 10, Efésios capítulo 4 e Romanos capítulo 12 apresentam uma relação com os dons espirituais. São vários dons. Tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, prestar ajuda, prestar assistência, dom de profeta, apóstolo, evangelista, pastor, mestre, dom de administrar serviço, contribuir, dar ânimo ou encorajar e exercer misericórdia. Então é uma relação com 3 passagens bíblicas que falam especificamente de dons espirituais. Amém? Vamos seguir. Introdução. Acompanhe na sua leitura, lição de número 9, introdução. Ed mude a frase. A frequência à igreja é tão vital para um discípulo quanto a transfusão de sangue rico e saudável para o enfermo. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. Como organismo, a igreja é o corpo de Cristo. Como organização, ela é a igreja local onde você e eu frequentamos. É um grupo de crentes da mesma localidade que se reúne para a realização da obra de Deus, tendo a Bíblia como norma de funcionamento. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, no final do versículo lê-se: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui trata-se da igreja corpo, composta de todos os crentes do mundo. Entretanto, o versículo começa dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. O apóstolo está se dirigindo à igreja local, uma organização num lugar definido, aos crentes da cidade de Corinto. É como se ele estivesse fazendo uma carta e dirigindo aos crentes que congregam na segunda igreja batista. A igreja local, a igreja do Senhor, uma parte da igreja do Senhor que se reúne, que se congrega, que comunga no prédio da segunda igreja batista de Teresina.
Você não pode se reunir com os irmãos do mundo inteiro, mas deve se reunir com os irmãos da sua localidade. É a igreja local que mantém a escola bíblica, que envia missionários aos campos, que realiza cultos, reuniões. É na igreja local que você deve ser batizado, tornar-se membro, participar da Santa Ceia e da comunhão com os irmãos. Tudo isso na igreja local. Agora, atenção, a igreja é uma instituição divina formada por seres humanos, pessoas imperfeitas, com falhas e deficiências, como eu e você. Considere isso. A igreja é uma instituição divina, mas ela é formada por pessoas com limitações. Nós somos limitados, nós temos nossas falhas, nós temos nossas debilidades. Estamos trabalhando com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra de Deus e com a ajuda dos demais irmãos, para melhorarmos e nos tornarmos crentes melhores. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a nós não julgarmos, não olharmos para o outro, mas a palavra de Deus nos orienta a nós amarmos o outro, suportarmos o outro, ajudarmos o outro. Porque se nós fizermos isso, um amando o outro, um ajudando o outro, um suportando o outro, nós nos ajudamos nas nossas debilidades, nas nossas limitações, nossas fraquezas, para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Tópico 1. Qual é o valor de ser membro da igreja? Qual é o valor de ser membro da igreja? Você já foi salvo por Jesus Cristo e agora o tem como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Agora é preciso ser edificado na fé, receber instrução espiritual e partilhar da comunidade cristã. Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. Mateus 18, 20. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, nós devemos procurar uma igreja evangélica, cristã, bíblica, para a gente se congregar e participar dos trabalhos que são realizados dentro da igreja. Escola bíblica, no nosso caso PG, culto de doutrina, reunião de oração, culto evangelístico e por aí vai. Por quê? Esses trabalhos, eles nos ajudam. Esses trabalhos que são realizados na igreja, eles trabalham, eles cooperam para a nossa edificação espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. É participando desses trabalhos que nós seremos edificados, seremos ensinados, seremos instruídos, seremos exortados, encorajados, seremos repreendidos, disciplinados. São esses trabalhos que vão cooperando com o nosso crescimento espiritual, com a nossa caminhada espiritual, até nós desenvolvermos a estatura de Cristo, como Paulo fala, até nós chegarmos à condição de varão perfeito, a estatura de Cristo. Fica difícil uma pessoa aceitar Jesus e ficar em casa, não congregar. Ela fatalmente, ela isolada, ela vai enfraquecer, não vai ter força, não vai ter ânimo quando as lutas e as dificuldades vierem, ela não vai saber lidar com aquela situação e fatalmente ela vai se desligar da comunidade, ela vai enfraquecer e vai morrer. Na lição passada nós estudamos o que é ser igreja e nós vimos que nós somos parte de um corpo, nós somos membros de um corpo. Esse corpo é vivo, a igreja é viva, onde o cabeça é Cristo. Agora imagine trazendo para cá, meu corpo. Se eu arrancar esse dedo bem aqui do meu corpo e colocar ele aqui, com o passar do tempo ele vai morrer, ele vai necrosar, porque ele está desligado do corpo. Se eu arrancar esse dedo e colocar aqui fora do corpo, ele vai necrosar e vai morrer. E não vou conseguir colocar ele de volta. A pessoa, quando ela se desliga da igreja, quando ela se afasta dos membros da igreja, ela vai definhando espiritualmente e morrendo espiritualmente. Ela começa a iniciar um processo de distanciamento, onde ela vai enfraquecendo, até ela se desligar totalmente da igreja. E aí ela é abraçada, ela é absorvida pelo mundo novamente. Então nós temos que congregar, nós temos que participar dos trabalhos que são oferecidos na igreja. Por mais que sua agenda seja cheia durante a semana, priorize pelo menos, se você não pode participar de todos, priorize pelo menos um trabalho semanal na igreja, pelo menos um. Culto de doutrina, nós temos culto de doutrina todas as quintas-feiras à noite. PG, nós temos PG nas terças e PG no sábado. Nós temos culto de oração, o trabalho de oração Mães que Oram, no último sábado do mês, e por aí vai. Tente priorizar, já que sua agenda é muito cheia e você não consegue, mas tem que priorizar pelo menos um
trabalho semanal que a igreja oferece. Se você não pode, irmão, de jeito nenhum, eu não tenho condição de ir, vá no domingo de manhã para a escola bíblica, participe do culto logo em seguida e vá à noite, já que o único dia que você consegue ir é no domingo, pois vá no domingo e quando você estiver lá, esteja integralmente lá, cabeça, espírito, mente, lá na igreja, participando integralmente. Esqueça problemas, esqueça preocupações, esqueça tudo. Se desligue do mundo lá fora e se dedique, ofereça seu culto racional integralmente a Deus. Amém? Retomando aqui a leitura, tópico 1, qual é o valor de ser membro da igreja? Veja porque você deve ser membro de uma igreja. Ela é um lugar de comunhão, de crescimento espiritual, onde você adora a Deus em grupo, onde você tem a oportunidade de aplicar seus dons espirituais, onde você coopera com Deus na propagação do Evangelho, onde você desenvolve sua vida social, onde você recebe o batismo e a ceia, ordenanças de Cristo, onde você tem o privilégio de contribuir para a expansão da obra de Deus através do seu dízimo e das suas ofertas. Cada uma dessas passagens que eu falei tem uma referência bíblica aí para você ler e você acompanhar. Leia as referências que são dadas na lição. Por tudo isso e por muito mais, vale a pena ser membro da igreja local. Ser crente e não querer unir-se a uma igreja é desprezar uma instituição fundada por Jesus, é desobedecer à ordem bíblica. O crente fora da igreja é um membro inútil no corpo de Cristo. A igreja é a força para a transformação do homem. Nós não podemos nos isolar. Às vezes, quando a gente está passando por um problema, por uma situação difícil na nossa vida, a solução que vem para a nossa cabeça, que vem para a nossa mente, é a gente se afastar da igreja. A gente entende que se a gente se afastar da igreja, a gente vai encontrar a solução do problema na nossa casa sozinho. A palavra de Deus diz em Provérbios, quem se isola, Provérbios capítulo 12, quem se isola busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Se isola, quem se isola busca seus próprios interesses, mostra egoísmo e individualismo e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? É Deus. Por que ele se insurge contra a verdadeira sabedoria? Porque o projeto de Deus é para que os irmãos vivam em comunhão. O projeto de Cristo para a sua igreja é que a gente viva em união. Então, se você se isola, você está se insurgindo contra o próprio Deus, que quer que a gente viva em união. Lembra do que foi que Deus disse lá no jardim, quando ele criou o homem? Não é bom que o homem viva só. Então, o projeto de Deus não é que a gente viva só, que a gente viva isolado, mas que a gente viva em união. Tópico 2. As responsabilidades do membro. Nós, como membros da igreja local, membros da Segunda Igreja Batista, nós temos responsabilidade? Temos. Na igreja você tem privilégios, mas também tem responsabilidades. Você precisa da igreja, mas a igreja também precisa de você. Assim como você conta com ela para suprir as suas necessidades espirituais, ela conta com você para a realização da obra de Deus. É preciso que cada crente se envolva pessoalmente nas atividades da sua igreja. Deus só pode contar com você. Leia Hebreus 10, 25 e complete. É aquele versículo inicial para guardar no coração. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Andar de igreja em igreja, em busca de novidade, sensação nova, pregador diferente, não é um hábito sadio para a sua fé. O seu lugar é na sua igreja. Vou ler de novo. Andar de igreja em igreja, em busca de novidade, de sensação nova, de pregador diferente, não é um hábito sadio para a sua fé. O seu lugar é na sua igreja. Agora conheça os seus deveres. Participação. Primeiro dever, tópico 2.1. Você precisa conhecer as atividades de sua igreja para poder participar delas. Os seus dons, o seu potencial, a sua vida precisam ser aplicados na causa de Deus. Você conhece os trabalhos que são desenvolvidos na sua igreja, na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista de Teresina? Nós temos muitos trabalhos. No boletim informativo que a gente recebe no início do culto, logo na entrada, tem alguns dos trabalhos que são desenvolvidos na nossa igreja. Não todos, mas alguns. Você conhece os trabalhos que são desenvolvidos na sua igreja? Procure descobrir, se inteirar de quais trabalhos são desenvolvidos na nossa igreja. E são muitos, não são poucos. E esses trabalhos, cada um desses ministérios que são desenvolvidos na Segunda Igreja Batista, precisam de pessoas dedicadas, dispostas a ajudar. Participe dos cultos da igreja.
nós temos cultos na igreja no domingo pela manhã, iniciando às 10h20, encerrando 11h30, à noite iniciando às 18h20 e finalizando às 20h30, e na quinta-feira nós temos o culto de doutrina, também chamado de culto de ensino, que é realizado às 19h na quinta-feira no salão anexo. Além desses cultos que nós temos no domingo e na quinta-feira, nós temos a realização dos PGs, que são os pequenos grupos. Os PGs têm PGs de jovens, tem PGs de adolescentes, tem PG de casais, tem PG da melhor idade, são vários os PGs. Os PGs funcionam nas terças e no sábado. Procure um PG que se adapte melhor ao seu perfil e participe, não fique de fora. Escola Bíblica, a nossa escola bíblica é realizada todo domingo a partir das 9h da manhã. Nós temos várias classes em andamento. Se não me falha a memória, nós temos 13 classes em andamento. 13 classes estudando variados temas da escola bíblica dominical. Então procure uma classe com um tema que você manifesta interesse de aprender, manifesta interesse em se aprofundar e conhecer mais, e com certeza você irá gostar. Não fique de fora, não deixe de participar das reuniões, dos cultos, dos PGs e da escola bíblica. E também as reuniões. Nós temos as reuniões espirituais e as reuniões administrativas dos departamentos ou dos ministérios, tais como missão, evangelismo, ensino social, grupo de casais, de homens, mulheres, jovens, crianças, entre outros. Em relação às reuniões administrativas, muitas vezes a gente não vai. Elas geralmente são marcadas nas quintas-feiras, reuniões administrativas para tratar de assunto de interesse da comunidade. Nós, como membro, nós temos o direito e o dever de participar dessas reuniões. Nós não participamos, eu não vou, isso aí não é para mim, é muito chato. São tomadas decisões importantes que diz respeito à comunidade, e aí depois a gente é avisado, mas eu não sabia, ninguém me disse. Mas a gente foi convidado para a reunião. No informativo tinha um convite, durante o culto a irmã Silvana fala, o pastor fala, convida a gente para a reunião administrativa, a gente não participa, não sabe o teor da reunião, e depois vem com aquela história de dizer, eu não sabia que tinha sido tratado isso. Então participe dos trabalhos que são desenvolvidos na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista. Serviço. Tópico 2.2. Nos trabalhos da sua igreja, não seja apenas espectador e crítico, mas participante ativo. Você foi salvo para servir a Deus e ao próximo, e a igreja oferece oportunidades para isso. Deus lhe dá talentos e dons para serem aplicados na sua obra. É um grande privilégio servir a Deus. A obra é grande, mas são poucos os obreiros. Seja um obreiro, veja onde você pode servir. Irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo disse assim: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Vou dizer um testemunho pessoal meu, né? Quando eu cheguei na Segunda Igreja Batista, eu vi uma igreja grande com muitos membros. Eu vinha de uma realidade de uma igreja com aproximadamente 90 membros. E aí quando eu cheguei na Igreja Batista, eu encontrei uma igreja com quase 600 membros. Aí eu olhava para aquele monte de irmão congregando, eu digo, aqui deve ter gente sobrando para trabalhar. Aqui não deve ter espaço para mim, para eu fazer nada, porque aqui tem gente demais. Lê do engano. Muita gente na igreja congregando não necessariamente é muita gente trabalhando. O próprio Cristo diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então existem muitos ministérios na igreja. Existe o ministério de acolhimento, existe o ministério de família, existe o ministério de escola bíblica dominical, o ministério de ensino, existe o ministério de patrimônio, o ministério de finanças, o ministério de decoração, louvor, e por aí vai. São muitos ministérios, ministério social, de serviço social da igreja. São muitos ministérios que a nossa igreja possui. São muitos trabalhos que são ofertados tanto para quem é da comunidade, para quem não é da comunidade. A igreja serve tanto de dentro como de fora, como é o que a Bíblia propõe. A proposta da palavra de Deus, do Senhor, é exatamente essa. E existem ministérios carentes de pessoa. Existem ministérios que são pouquíssimos os irmãos que se oferecem para trabalhar e que estão precisando da sua ajuda, da sua contribuição.
Descubra qual é o ministério que você se identifica. Coloque o seu talento, o talento que Deus deu para você. Coloque os dons e os talentos que Deus lhe deu à disposição da igreja. Irmão, quando essa lição não é para falar de dons nem de talentos, mas quando nós fazemos um estudo sobre dons e talentos, nós descobrimos que Deus nos dá dons espirituais, Deus concede dons espirituais a nós, crentes em Jesus Cristo, para nós colocarmos a serviço da igreja. Esse dom não é para ficar guardado para mim, não é para eu me exibir achando que sou mais espiritual ou mais crente do que alguém, é para eu colocar a serviço do outro. Então descubra qual é o dom que Deus lhe deu e coloque esse dom a serviço do Senhor. Se você tem dom para ensinar, para cantar, para tocar, para administrar, para receber bem as pessoas, você é uma pessoa simpática, alegre, como a irmã Deronilson, é uma pessoa simpática, está sempre alegre, recebe a gente com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso. Então descubra qual é o dom, você tem talento para trabalhar com criança, você sabe costurar, sabe cozinhar. Irmãos, são muitos os ministérios. São muitos os ministérios, irmãos, que a igreja disponibiliza para que você e eu possamos colocar os nossos dons e talentos à disposição do reino de Deus. Nós não temos essa justificativa, essa desculpa de dizer assim, aqui nessa igreja não tem nenhum local onde eu possa colocar meu dom e meu talento a serviço do reino. São muitos os ministérios e a igreja precisa de você, você precisa da igreja, então não deixe de colocar aquilo que Deus colocou nas suas mãos à disposição do reino de Deus. Lembra de Mateus capítulo 25, da parábola dos talentos? Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. O que recebeu 5 trabalhou, o que recebeu 2 trabalhou, o que recebeu 1 enterrou. Quando o Senhor da lavoura, da plantação veio prestar conta com eles, aquele que recebeu 1 e enterrou, ele sofreu uma punição severa. Foi tomado aquele talento dele e ele foi apartado para sempre da presença do seu Senhor. Ele lá na parábola, ele diz, ele será jogado num lago que arde com fogo e enxofre. Então, ele é chamado de servo mau e negligente. Você é um servo mau e negligente. Então, não queiramos ser tratados pelo nosso Senhor como esse servo que enterrou o talento, mas vamos colocar o nosso talento à disposição do Senhor. Irmão, eu não sei qual é o meu dom espiritual, eu não sei qual é o meu talento. Ore a Deus e peça para Deus lhe revelar. Você, com o passar do tempo, você vai percebendo qual é a sua afinidade, com o que você gosta de trabalhar. Tem gente que gosta de dar aula, tem gente que gosta de trabalhar com criança, tem gente que gosta de decoração, tem gente que gosta de música, gosta de tocar, gosta de cantar. Tem gente que é simpática, uma pessoa extremamente simpática, alegre, pode servir no ministério de acolhimento, enfim. Descubra, ore você e Deus na sua intimidade, descubra qual é o seu dom que você recebeu do Senhor e coloque ele a serviço do reino de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. No ensino, resumindo só o tópico 2.2 que eu já falei, no ensino, na beneficência, no evangelismo e em missões. São vários os ministérios colocados à disposição para que eu e você possamos desenvolver as nossas habilidades e colocar os nossos dons espirituais a serviço do reino de Deus. Contribuição. A contribuição é uma ordem bíblica. Malaquias capítulo 3, verso de 8 a 10, 1 Coríntios 16, 2. Ao contribuir, você estará cumprindo com essa ordem, estará participando da expansão do reino de Deus, estará imitando os homens santos do passado, estará desenvolvendo a Deus aquilo que é dele mesmo, estará fazendo a sua parte na manutenção da obra de Deus. Nós podemos servir a Deus, servir o reino de Deus, também contribuindo. Irmãos, nós somos abençoados por Deus em muitas coisas. E uma delas, falando especificamente de contribuição, quando Deus coloca dinheiro, riqueza na nossa mão, quando Deus permite que a gente trabalhe e através do nosso trabalho a gente consiga riqueza, que a riqueza chegue na nossa mão, essa riqueza ela serve tanto para nos abençoar, para a manutenção nossa e da nossa família, mas também para a manutenção do reino de Deus. Essa riqueza que Deus coloca na nossa mão, esses recursos que Deus coloca na nossa mão, ele também, uma parte dele deve voltar para ser reinvestido no reino de Deus. É assim que tem que ser assim um ciclo. Deus nos abençoa, essa bênção
abençoa a nós, a nossa vida, a nossa família, mas ela deve retornar também para ser reinvestida na obra e no reino de Deus. Irmão, muitas são as necessidades na igreja, muitas são as necessidades da igreja. Se você tiver a oportunidade de um dia conversar com alguém do Ministério Social ou com o próprio pastor, ele vai lhe detalhar melhor as reais e a quantidade de necessidades que a nossa igreja possui. A contribuição estabelecida por Deus se constitui no dízimo e nas ofertas. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. A palavra dízimo, ela significa exatamente isso, a 10ª parte de tudo que eu recebo. Se eu recebo 100, eu separo 10 e devolvo para o reino de Deus, eu devolvo para a obra de Deus, porque aqueles 10% pertencem ao reino de Deus e 90 fica comigo. A oferta é livre, a oferta você oferta o quanto que você sentir no seu coração. A condição para que Deus receba a oferta é que ela seja feita com amor e com liberalidade. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então a condição para que a oferta seja feita, independente do valor, a oferta ela tem que ser dada com liberalidade e com amor, com generosidade. Não pode ser dada por avareza, nem pode ser entregue por necessidade, mas com generosidade, amor e liberalidade. É a forma mais justa de contribuição, pois todos contribuem na mesma proporção. As ofertas são outras contribuições para fins específicos, beneficência, missões, campanhas e outras. Contribuir faz parte do culto que você presta a Deus. Ela deve ser feita com singeleza de coração e com muita alegria. 2 Coríntios 9, de 5 a 15. Ela deve ser feita regularmente para que nada falte na casa do tesouro. Lembra daquela passagem de Malaquias 3:10? Trazei todo dízimo e oferta à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos com abastança. Há grandes promessas aos fiéis contribuintes e grandes perdas aos que não cumprem com o dever. Por isso, seja um fiel contribuinte. As ofertas têm que ser feitas de maneira regular, com generosidade, com amor e com liberalidade. Recapitulando, hoje nós estudamos que vale a pena ser membro da igreja por tudo o que ela faz e o que ela é. Na igreja nós devemos participar das reuniões regulares, deve ser aplicando seus talentos e dons e deve contribuir para o sustento da sua obra. Amém? Eu vou encerrar esse estudo da lição orando, como nós estamos fazendo, e logo em seguida eu vou estar postando o estudo da lição de número 10, como praticar a comunhão cristã. Irmãos, mais uma vez eu peço a vocês, assistam esse vídeo e coloquem no grupo do discipulado, ou então mandem para o WhatsApp, para o meu número privado, ou do pastor, ou da irmã Marinalva, as dúvidas, os comentários, se você gostou, se você não gostou, se você concordou, se você não concordou, nos dê esse retorno, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de te servir. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cumprir e a viver a tua palavra, para que possamos, Senhor, ser espelho, Senhor, no mundo, possamos ser sal e luz no meio dessa geração, meu Deus, que está vivendo em trevas, Pai. Nos usa, continua nos usando, Senhor, como servos teus, para ganhar mais e mais almas para o teu reino, Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, e por fé eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Irmãos, um forte abraço e um beijo grande no coração.